Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, no nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo, aqui, Senhor, me coloco de joelho mais uma vez para agradecer por tudo e pedir ao Senhor dos altos céus, sua graça, o seu Santo Espírito, para ajudar-me, Senhor Deus, a transmitir a tua palavra, para que possa despertar o teu povo. Abençoe a tua igreja, Senhor, abençoe para que essa mensagem venha alcançar o teu povo, sinceros e fiéis, para que a tua igreja venha despertar, Senhor, teus fiéis, para que não venham ser enganados pelas artimanhas do diabo, pela uma falsa chuva cerúlea, pelo um falso reavivamento. Mas que nós possamos ser agraciados com o verdadeiro reavivamento, a verdadeira chuva cerúlea, no nome santo de Jesus. Amém. Prezados irmãos, paz e graça do nosso Deus, seja com todos os meus prezados irmãos. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça e o privilégio de transmitir-vos a palavra do Senhor, a palavra com respeito à contrafação da chuva cerúlea, enganos satânicos entre os adventistas do sétimo dia. Iremos dar continuidade à leitura. Onde paramos foi em Testemunhos Seletos, volume 1, página 64, a página 65. Leiamos então. Disse o anjo: Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos a receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto probante, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aqui diz que Deus está nos levando a várias etapas, a várias reformas. Deus quer reformar-nos. E a cada ponto que Deus leva, Ele nos prova. E Ellen G. White diz que muitos aceitam um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto, recuam. Muitos creem que é possível deixar de comer carne. Muitos pregam que não é para comer carne, mas quando chega a hora da Coca-Cola, eles recuam. Muitos dizem que não pode tomar refrigerante, mas quando Deus agora diz para eles que eles não podem usar roupas mundanas, eles recuam. Aí tem eles ensejo de ver que em seu coração está excluindo a Jesus. Preza alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus Cristo. O que nós estamos prezando mais do que a verdade? É dinheiro? É roupas? É comida? O que estamos prezando mais do que a verdade de Deus? O que nós estamos colocando no lugar da verdade? Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho, as más paixões, os anjos de Deus têm recomendação. Estão entregues aos seus ídolos, deixai-os, e eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados, à direção dos anjos maus. Então aqui Deus diz bem claro na sua palavra, se caso eu ou você não venhamos vencer, não vençamos nossas paixões, não vençamos nosso orgulho, qualquer que seja o ídolo, os anjos de Deus têm a recomendação de nos deixar entregue completamente nas mãos do diabo. Se nós não vencermos nossas paixões, nossos desejos pecaminosos, nós não vencermos cada ídolo que está dentro de nós, os anjos de Deus têm a recomendação
de nos deixar entregue à mercê nas mãos do diabo. Você conhece o ídolo que você tem. Se você não conhece, você não sabe, peça a Deus. O que foi que Davi disse? Davi orou ao Senhor e disse: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Davi pediu para que Deus revelasse os seus defeitos. Davi pediu para que Deus mostrasse os seus pecados ocultos. Davi pediu para que Deus mostrasse aquilo que ele estava cometendo de errado, que nem ele mesmo estava sabendo. E Deus o revelou, Deus mostrou. A cada passo Davi era purificado, a cada passo ele era santificado. E a palavra diz que a santificação é pela verdade. Ninguém é santificado negligenciando, pisando a verdade de Deus. Não existe santificação à parte da verdade. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a cada prova e vencem, seja qual for o preço, não importa o preço que tenha que vencer, não importa que seja perder casa, perder bens, perder fortuna, ou marido ou mulher, não importa o preço que tenha que pagar. Nós temos que vencer o pecado. Temos que vencer todos os nossos ídolos de defeito de caráter. Temos que resistir a toda prova, vencer todas as provas que vêm diante de nós. Se nós vencermos, se nós satisfazermos em todos os pontos, resistir a toda prova e vençamos seja qual for o preço que tenhamos de pagar, Ellen G. White diz: atender ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estão assim aptos para a transladação. Quem vai receber a chuva serôdia? Quando é que a chuva serôdia vai ser derramada? A chuva serôdia só vai ser derramada sobre um povo que foi provado, que foi testado, um povo que não peca mais, um povo que não mais vai transgredir a lei de Deus, um povo que não mais está acariciando o pecado, um povo que não mais tem ídolo dentro de si. Somente aqueles que venceram o diabo, a carne e o mundo irão receber a chuva serôdia. Então, qualquer chuva serôdia que hoje está caindo sobre um povo ou uma igreja da qual está transgredindo ainda os mandamentos de Deus, é a chuva serôdia enviada pelo diabo. Então, a verdadeira chuva serôdia ainda não está caindo. Nós ainda não entramos na terceira prova da sacudidura, que é a lei dominical. Nós ainda não vencemos as duas primeiras provas. Então Deus diz bem claro: somente aqueles que vencerem cada prova, cada pecado, somente aqueles que não mais pecarem, serão os agraciados a receber a chuva serôdia. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, vamos despertar. Não vamos cair nessa heresia, nessa artimanha de Satanás, recebendo e esperando por uma chuva serôdia, pisando os mandamentos de Deus, pisando a reforma pró-saúde, pisando os 10 mandamentos, cozinhando no sábado, certo? Não vamos esperar pela chuva serôdia dessa forma, porque nós não iremos receber a verdadeira chuva serôdia. Nós iremos dizer que a verdadeira chuva serôdia é uma falsa chuva serôdia, se nós continuarmos como estamos. Ela diz mais: oxalá todo morno professa adventista compreenda a obra de purificação. Deus, ele quer que nós compreendemos a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhes. Prezados amigos, não vos iludais quanto à vossa condição. Não podeis enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira: eu sei as tuas obras. O terceiro anjo está passo a passo guiando um povo cada vez mais para cima. A cada passo ele será provado. Deus diz o que aqui? Eu conheço as tuas obras. Deus conhece o que nós estamos praticando. Deus conhece a nossa vida. Não adianta nós mentirmos. Vamos a Deus, sejamos sinceros. Busquemos força dos altos céus para lutarmos contra o nosso pecado.
E diz mais, vem aqui o texto: o terceiro anjo está passo a passo guiando um povo cada vez mais para cima, para o céu. Ou seja, o povo que Deus está guiando, um povo que é guiado pelo terceiro anjo, ele está cada dia mais se distanciando do mundo, das coisas do mundo. A cada dia ele está mais subindo um degrau para o céu, está vivendo uma vida de santificação. A cada passo eles serão provados. A cada passo nós seremos provados, cada dia, cada hora, cada momento. Então, Deus está mostrando que a verdadeira chuva serôdia hoje não está caindo. Ela só vai cair depois que sair o decreto dominical. E só vai receber um povo que foi provado em todas as formas. Somente essa classe de pessoas que irão receber a chuva serôdia. Se o teu pastor, se algum líder teu diz para você que não é preciso vencer, que não é preciso tudo isso, pois ele é um guia cego. Leiamos o livro Vida e Ensino, página 189. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. Cada defeito de caráter. Defeito de falar mal da vida alheia, o defeito de xingarmos, o defeito de explodirmos, o defeito, certo, de comer entre as refeições, qualquer que seja o defeito de ouvir músicas mundanas. Diz mais: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Quando? Quando for purificado completamente o templo da alma de todo o pecado. Quando o nosso caráter, quando Deus expiar todo o pecado, então Deus derramará a chuva serôdia. Deus não vai derramar a chuva serôdia enquanto Ele não purificar-nos, enquanto Ele não expiar todos os nossos pecados no lugar santíssimo do santuário. Deus não vai fazer isso. Deus não vai derramar a chuva serôdia sobre um povo impuro, sobre um povo faltoso. Deus não vai levar para o céu demônios. Deus vai levar homens e mulheres que são participantes da natureza divina. São essas pessoas que Deus irá levar para os céus. Os fiéis irmãos de Jesus Cristo. Terceira Testemunhos Seletos, página 268. Iremos ler. Vivemos em época de muita luz, mas muita coisa que se chama luz está abrindo o caminho para a sabedoria e as artimanhas do diabo, de Satanás. Muita luz que hoje está jorrando, está trilhando entre nós, é falsa luz. Muitas coisas serão apresentadas que parecerão verdadeiras, e contudo terão que ser ponderadas cuidadosamente, com muita oração, pois podem ser sutis artifícios do inimigo. Ela diz. Então, cada raio de luz, quando alguém, meu querido irmão, te enviar uma mensagem, quando você baixar um vídeo no YouTube, quando alguém chegar a trouxer uma mensagem, quando o pastor pregar uma mensagem no púlpito, quando o pastor disser assim, é assim, é assim, você pondere, você anote, você vá para a sua casa, jejua, você ore, pegue todos os livros e compare. Busque a direção de Deus para saber se realmente é a luz do céu. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha da vereda da verdade. Ela diz que a senda do erro está tão próxima da verdade que ela se parece. Aparentemente, se você não tiver com os óculos espirituais, você vai dizer que é a mesma.
Ela quase é distinguível da verdade que leva a santidade ao céu. Olha como Satanás é astucioso. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda diverge do caminho reto. Depois de algum tempo se vê que os dois se achavam vastamente separados. Quantos de vocês já estiveram numa estrada de trem? Se você for numa estrada de trem, você vai olhar os trilhos distante. Você vai ver que aparentemente é um só trilho. Mas você vai ver que de perto os dois se separam. Então a verdade de Deus, Satanás tornou a mentira, Satanás tornou o erro, a heresia tão parecida com a verdade, que aparentemente, aos olhos daqueles que não têm o conhecimento da verdade, é a mesma coisa. Os adventistas do sétimo dia estão seguindo o erro e têm percorrido longe do caminho certo. Lembre-se de quão próximo jaz o caminho certo do caminho do erro. E tem desejado o poder dos dons da chuva cerúlea de uma maneira contrária às especificações de Deus. Por eles persistirem nisto, por esta causa se tornarão candidatos a receberem o poder da mesma fonte que vem o erro que estão seguindo. Apesar deles não saberem disto, eles estão procurando pela fonte errada. E a declaração seguinte se aplica tão totalmente a eles quanto para os outros protestantes que estão procurando pelo líder errado. Como os judeus que ofereciam seus sacrifícios inúteis, eles oferecerão suas inúteis orações para o compartimento que Jesus já deixou. E Satanás, agradado com o engano, assume um caráter religioso e conduz a mente desses professos cristãos para si mesmo, operando com seu poder seus sinais e maravilhas de mentira, para apressá-los para suas armadilhas. Alguns ele engana de uma maneira, outros de outra. Ele tem diferentes enganos preparados para afetar mentes diferentes. Alguns olham com horror para um engano, enquanto prontamente recebe outro. Alguns Satanás engana com o espiritismo. Ele também vem como anjo de luz e espalha suas influências sobre a terra por meio de falsas reformas. As igrejas são exaltadas e consideram que Deus está operando maravilhosamente por eles, quando é a obra de outro espírito. Primeiros Escritos, página 261. Então, aqui, Ellen G. White, ela mostra bem claro a forma como Satanás está trabalhando. Ele não engana a todos, ele não vem com o mesmo engano. E ela aqui fala de uma falsa reforma. Falsas reformas que seriam operadas no meio do povo de Deus. A reforma certamente é uma das coisas que necessitamos, mas nós necessitamos de uma reforma da espécie correta. Deus tem dito que nós teremos obstáculos de várias espécies ou falsas reformas. E o mesmo é verdade da próxima declaração citada de Primeiros Escritos. Satanás sabe melhor, então, se interessar muito mais em enganar os adventistas do sétimo dia, com o espiritismo aberto. E um plano muito melhor é introduzir entre nós uma falsa chuva cerúlea, por levar o povo a buscar a Deus pela chuva cerúlea, em uma base que Deus não autoriza, e assim receber alguma coisa que eles pensam que é o Espírito Santo e não é o verdadeiro Espírito Santo.
Os adventistas do sétimo dia estão buscando a chuva serôdia somente através da oração. Eles não querem vencer seus pecados, eles não querem deixar seus alimentos imundos, eles não querem deixar suas vestes imundas, músicas mundanas, eles não querem deixar o pecado. E estão buscando a chuva serôdia de uma forma que Deus jamais determinou. Enquanto a seguinte declaração se refere àqueles que rejeitaram a verdade, o mesmo princípio deve ser aplicado para aqueles entre nós que rejeitaram a verdade, que estão em erro e estão sob os enganos de Satanás. Já parou para observar o falso reavivamento que pastores têm trazido às nossas igrejas, através de um falso jejum e oração, sem a obediência à lei de Deus? Quase todos transgredindo o sábado, cozinhando no dia de sábado, cuidando de outras atividades, mesmo depois do pôr do sol da sexta-feira. Muitos tomando café, Coca-Cola, refrigerantes, comendo carnes, comendo alimentos refinados, dos quais está lhe matando de tanta prisão de ventre. Irmãs andando de shorts, de calça, as irmãs todas tirando as suas sobrancelhas, pintando o cabelo. A maioria dos irmãos, todos com roupas mundanas, roupas satânicas, roupas sodomitas, camisas sodomitas. Diz mais. Muitas das irmãs ficando só de biquíni nas praias, usando saias curtas, blusinhas curtas e apertadas. E muitos dos irmãos usando os calçãozinhos, andando por aí todos apertadinhos. Estes acreditarão que estão sendo refrigerados pelo Espírito Santo, sem se falar da música satânica dentro de nossas igrejas. Outros dizendo que o Espírito Santo é o demônio. Outros dizem que Jesus Cristo foi um ser criado. Todos esses esperando pela chuva serôdia. Outros já estão dizendo que a chuva serôdia já está caindo. Olha como o diabo conseguiu embalar o povo de Deus. Embalando. A tríplice mensagem angélica não será reconhecida pela maioria do povo adventista do sétimo dia. A luz da terceira mensagem angélica, ela diz bem claro: é impossível compreendermos essa mensagem se não compreendermos o tema da cristologia. Irmãos, a maioria dos adventistas do sétimo dia não entendem, não compreendem a luz, não vão aceitar porque não entendem, não compreenderam, não se colocaram aos pés de Cristo. Olha o que nos diz a palavra de Deus. A justificação pela fé só poderá ser compreendida sob a lente da cristologia. Ou seja, jamais iremos compreender a justificação pela fé, a mensagem que Deus enviou, sem aceitarmos, sem compreendermos a cristologia, sem termos o conceito correto e puro e verdadeiro da pessoa de Cristo Jesus quando ele aqui esteve na terra. Ela diz mais: a luz que iluminará o mundo inteiro com a sua glória será chamada uma falsa luz por aqueles que não suportam o aumento da sua clareza. A obra que podia ser feita será negligenciada pela incredulidade daqueles que rejeitam a verdade. A luz da terceira mensagem angélica
será chamada de luz falsa. A cada dia Deus tem nos enviado um aumento de luz. Deus tem feito com que a luz brilhe entre nós. Então, a luz está sendo rejeitada passo a passo. E quando Deus derramar a verdadeira chuva cerúlea, multidões de adventistas do sétimo dia irão repetir as mesmas palavras dos líderes judaicos. Irão dizer que aqueles que estão recebendo a chuva cerúlea estão embriagados, estão cheios de demônios. Porque eles irão dizer que a verdadeira chuva cerúlea eles já receberam. Isso vai se repetir em nossos dias, está bem próximo. Satanás, primeiramente, introduzirá uma contrafação da chuva cerúlea. Vamos ler o grande conflito, o que a profetisa do Senhor nos diz em Grande Conflito, página 457. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fosse proclamada no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Esses pastores, esse povo aqui não é adventista do sétimo dia. São aqueles que estão nas igrejas lá fora. A profetisa de Deus nos tem dito claramente que este verdadeiro reavivamento não será reconhecido pela maioria de nosso povo. E qual será o plano de Satanás? O plano de Satanás será estovar esta obra. Que obra? O derramamento da chuva cerúlea. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então Satanás ele vai o quê? E vai enviar uma contrafação, uma falsa chuva cerúlea. Isso antes do decreto dominical. Um falso reavivamento entre os adventistas do sétimo dia. O inimigo das almas deseja estovar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Irmãos queridos, nós iremos dar uma pausa, iremos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê o discernimento espiritual, nos dê um coração acessível à verdade, que nos liberte, nos perdoe e nos purifique de todo o pecado. Para que nós, irmãos, venhamos não cair nas artimanhas do diabo, para que nós venhamos discernir todos os passos do inimigo, para que nós venhamos distinguir a verdade do erro, para que nós possamos entregar nossas vidas, para que Deus venha operar uma completa transformação no nosso caráter e em nosso coração. Oremos ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Santo Deus de bondade, Senhor que reina e que habita nos mais altos dos céus. Senhor, obrigado por conceder-me a Tua graça e o privilégio de transmitir essa mensagem, uma mensagem que vem mostrando os passos do diabo com relação à chuva cerúlea
com relação aos enganos que ele tem introduzido entre o teu povo. Obrigado, Senhor, por conceder-me essa graça, esse privilégio. Conceda-me, Senhor Deus, a mim, ao teu povo, à tua igreja, o arrependimento dos nossos pecados. Ajude-nos a lançarmos mão da tua justiça. Nos dê o perdão, Senhor Deus. Abençoe para que essa mensagem alcance o teu povo, a tua igreja, teus filhos mundialmente. Levante o teu povo, Senhor. Nos dê tua graça. Em nome de Jesus. Amém.